do livro Da Ilusão à Verdade, o testemunho de Glória Apolo, uma dentista que se converteu depois de ter passado pelo crivo da morte. Um acidente terrível. Iremos escutar nessa narrativa exortativa para nós que professamos a fé católica e para todos em que esse áudio chegar. Escute do início ao fim e tire as suas próprias conclusões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trabalhai na vossa salvação com tremor e temor, vai nos exortar São Paulo. Meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esta narrativa que o canal Revelação Católica tem a grande alegria de difundir para melhor edificar a nossa fé pilarizada neste credo que tanto amamos, a profissão de fé, a profissão da fé católica. Contemplemos a breve leitura e a cada ponto um momento de pausa para meditarmos e nos edificarmos. Se alguém tem dúvidas ou pensa que Deus não existe, que o outro mundo é coisa de filmes, ou que com a morte põe fim a tudo, faça o favor de ler isso. Mas leia do início ao fim. Com certeza a sua opinião mais céptica mudará. Trata-se de um caso verídico. Glória Apolo é uma mulher que morreu, passou pelo outro lado e voltou precisamente para dar o seu testemunho aos incrédulos. Deus dá-nos muitas provas, mas nós negamos sempre a sua existência. E aqui eu pontuo com muita alegria a questão dos belíssimos milagres da fé católica que são inexplicáveis pela ciência. Os corpos incorruptos de vários santos da igreja, como exemplo de São Padre Pio, Santa Bernadette lá, Santa Bernadette, não é, que viu Nossa Senhora lá na França, né? E vários outros santos, como as cordas vocais e a língua incorrupta de Santo Antônio, não é? O coração incorrupto de Santa Teresa d'Ávila e um dos mais belíssimos milagres, o milagre de Lanciano, não é? Que todos podem ser encontrados na internet e também podem ser visitados, aonde estão estes corpos, lá em Lanciano, onde está o coração sagrado de Jesus Eucarístico, e tantos outros da nossa fé católica. E um dos últimos, o belíssimo corpo incorrupto de Carlo Acutis, o jovem muito devoto, que participava da Santa Missa diariamente, fazendo a centralidade da sua vida o corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, presença viva e real na Eucaristia. Continuemos. Glória Apolo vive atualmente na Colômbia. Continua a trabalhar na mesma profissão que tinha antes do acontecimento. Ficou com enormes cicatrizes, mas tem uma vida normal. A diferença é que agora é uma mulher com muita fé. Viaja muito, transmitindo o seu testemunho a milhares de pessoas, cumprindo a missão que Deus lhe encomendou. Tem autorização da igreja para isso. Esse testemunho, meus amados irmãos, é uma tradução do testemunho que foi transmitido em 5 de maio de 2005, na Venezuela, a que se traduziu do espanhol. Ele é verdadeiro, não é ficção. Lembrando que Glória Apolo também tem vários testemunhos dela nas plataformas digitais, inclusive ela já visitou a Canção Nova para testemunhar.
Testemunho de Glória Apolo. Vou fazendo a leitura e dando uma pausa para meditarmos a respeito também sempre da fé católica. Bom dia, irmãos. É maravilhoso para mim estar aqui para partilhar convosco este presente tão lindo que o Senhor me fez. O que vos vou contar aconteceu no dia 5 de maio de 1995, na Universidade Nacional de Bogotá, por volta das 16h30. Sou odontologista e eu e um sobrinho de 23 anos, que também era dentista, estávamos a tirar a especialização na altura. Nesse dia, que era uma sexta-feira, cerca das 16h30, caminhávamos juntamente com meu marido em direção à faculdade de odontologia para buscar uns livros de que necessitávamos. O meu sobrinho e eu caminhávamos juntos debaixo de um guarda-chuva pequeno. O meu marido tinha um casaco impermeável e, para se proteger melhor, caminhava junto à parede da biblioteca geral, enquanto nós íamos pulando de um lado para o outro para evitar as poças d'água. E por isso nos íamos aproximando das árvores e quando saltamos uma poça maior, caiu-nos um raio em cima que nos deixou carbonizados. O meu sobrinho morreu logo. O raio entrou por trás, queimando totalmente por dentro e saiu pelo pé, poupando exteriormente. Olha que coisa, meus irmãos. Ele era um rapaz que, não obstante a sua curta idade, estava muito entregue ao Senhor e era muito devoto. Era muito devoto do menino Jesus. Trazia sempre uma imagem do menino, tipo uma medalha, num fio ao pescoço. Era um cristal de quartzo com a imagem do menino Jesus. As autoridades disseram que foi o quartzo que atraiu o raio para o meu sobrinho, porque entrou no coração, queimando todo por dentro e saiu pelo pé, ficando o seu exterior intacto. Teve de imediato uma parada cardíaca sem dar resposta à tentativa de reanimação feita pelos médicos e acabou por morrer ali. Mas, quanto a mim, o raio entrou no meu braço, queimou-me espantosamente todo o corpo, por fora e por dentro. Praticamente desapareceu a minha carne. Os meus seios desapareceram, principalmente o esquerdo. Ficou um buraco no seu lugar. Desapareceram as carnes do meu ventre, das pernas, das costelas. Carbonizou o meu fígado. Queimou gravemente os meus rins, os pulmões, os meus ovários e saiu pelo pé direito. Eu fazia a minha contracepção com a DIU de cobre. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino em forma de T. E como o cobre é bom condutor elétrico, carbonizou e pulverizou os meus ovários,
que ficaram como 2 passas de uva. Fiquei em paragem cardíaca, praticamente sem vida, e a saltar por causa da eletricidade que ficou naquele local. Este corpo que vocês veem aqui, este corpo reconstruído, é misericórdia de nosso Senhor. Lembrando, meus amados irmãos e irmãs, que Glória Apolo, ela fazia uma narrativa e ela já estava ali, já tinha passado por todos os procedimentos cirúrgicos, não é? Que pela mão de Deus ela sobreviveu. Isso vamos continuar lendo. Mas eu queria pontuar aqui, meus amados irmãos, e chamar a atenção para esse acontecimento, não é? E nos mostrar para meditarmos quão nosso corpo é frágil e quão nós não estamos preparados. Não sabeis o dia e nem a hora, vai dizer nosso Senhor. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. E essa exortação do Cristo, meus amados irmãos, é exatamente o que aconteceu com ela. Quem poderia imaginar que ela e seu sobrinho receberiam um raio? Imagine que coisa, qual é a probabilidade disso acontecer? Graças a Deus, aparentemente, o jovem, seu sobrinho, como ela diz, ele era fervoroso, devoto do menino Jesus. Devoto do menino Jesus. Mas e ela? Será que tinha alguma devoção? Será que ela tinha vida de oração? Será que Glória Apolo estava preparada para o seu juízo particular? E o que eu quero deixar aqui para nós. Será que nós estamos preparados, meus irmãos? O de Glória Apolo foi um raio. E o que pode acontecer conosco? Nós escutamos diariamente, não é? Eita, tão jovem, de repente teve uma parada cardíaca. Um ataque fulminante. Já escutamos isso. Já escutamos. Inclusive aquela parábola que eu sempre medito com vocês no canal Revelação Católica. Daquele empreendedor, o dono de terras, que acumulou tesouros no seu celeiro, os bens acumulados. E olhando para a sua própria riqueza, ele disse, agora eu vou descansar. Eu tenho muitos frutos acumulados nos meus celeiros, eu vou descansar. Vou passar um bom tempo descansando. E nosso Senhor vai exortar-nos. E ai daquele homem, porque ele não sabe que ainda hoje terá que me prestar contas. É exatamente o orai e vigiai. Nosso Senhor quis nos mostrar, dizendo que aquele homem não estava preparado para o juízo particular, mas que almejava a sua própria riqueza terrena, olhando para os bens acumulados, mas não estava preparado para o seu juízo particular. E nosso Senhor, se falou isso, é porque seria condenado. Em outra passagem, nosso Senhor vai dizer, acumulai tesouros no céu, onde a traça não pega, onde a ferrugem não corrói. É exatamente isso. A vida de oração, o mergulho nos sacramentos instituídos pelo Cristo, a confissão frequente, a Eucaristia. Continuamos. O outro mundo. Mas vejam, esta é a parte física, porque o mais belo é que enquanto o meu corpo ficou ali carbonizado, eu nesse instante encontrava-me dentro de um formosíssimo túnel branco de luz, uma luz lindíssima, que me fazia sentir um gozo, uma paz, uma felicidade tal,
que não tenho palavras humanas para vos descrever a grandeza daquele momento. Foi um enorme êxtase. Eu ia avançando feliz, gozosa, nada me pesava dentro desse túnel. Olhei e no fundo desse túnel vi uma luz branca, como um sol, uma luz belíssima. Eu digo branca para dizer-lhes alguma cor, mas não se tratavam de cores que se pareçam a nenhuma cor da terra. Essa luz era lindíssima. Eu sentia através dela uma fonte de paz, de amor, de luz. Quando subi por este túnel, em direção à luz, digo para mim: caramba, morri. Nesse instante pensei nos meus filhos e digo: ai meu Deus, os meus filhinhos, que vão dizer os meus filhos? Esta mãe tão ocupada que nunca teve tempo para eles. Eu saía cedo todos os dias pela manhã e só regressava às 11 da noite. Aí vi a realidade da minha vida e senti muita tristeza. Saí de casa decidida a conquistar o mundo, mas ficaram para trás a minha casa e os meus filhos. Nesse instante, vazio pela ausência dos meus filhos, já sem sentir o meu corpo, nem a dimensão de tempo e de espaço, olhei e vi algo de muito belo. Vi todas as pessoas da minha vida no mesmo instante, no mesmo momento. Todas as pessoas, os vivos e os mortos. Abracei-me aos meus bisavós, aos meus avós, aos meus pais, que já tinham falecido a todos. Foi um momento pleno, maravilhoso. Percebi então que tinha sido enganada com a história da reencarnação. Disseram-me que minha avó tinha reencarnado em alguém. Só não me disseram em quem. E porque saía caro, eu deixei a coisa assim. Não aprofundei aonde estava a minha avó reencarnada. Porque, sabem, eu defendia a reencarnação. E agora ali, eu acabava de abraçar a minha avó e bisavó. Abraçamo-nos bem, como a todas as pessoas que eu conhecia, vivos e mortos. E tudo isso no mesmo instante. Só a minha filha, quando a abracei, se assustou. Tinha 9 anos e sentiu o meu abraço. Visto eu poder abraçar também os vivos, só que normalmente não sentimos esse abraço. Quase não dei pelo passar do tempo, naquele momento tão belo. Que lindo! Agora, já sem o meu corpo, eu não olhava para as pessoas como antes, porque antes eu só sabia criticar. Se estava gordo, magro, feio, bem vestido, mal vestido e por aí vai. Sempre que falava dos outros era com crítica. Agora não. Agora via o interior das pessoas. E que bonito era ver o interior das pessoas. Ver os seus pensamentos, os seus sentimentos, enquanto os abraçava. E continuava a avançar plena de paz, feliz. E quanto mais subia, mais sentia que ia
a desfrutar de uma visão bela. E ao fundo avistei um lago belíssimo. Sim, vejo ao fundo um lago belíssimo, árvores tão lindas, lindíssimas, e flores belíssimas de todas as cores, com um aroma muito agradável, tão diferente. Tudo era tão belo naquele jardim lindo, belíssimo, naquele sítio maravilhoso. Não existem palavras para descrever. Tudo era amor. Haviam duas árvores ladeando, algo que parecia ser uma entrada. E muito diferente de tudo o que nós conhecemos cá. Nem sequer há cores parecidas aqui. Lá é tudo tão belo. Naquele instante, eis que o meu sobrinho entra naquele formoso jardim. Eu sabia, sentia que não devia, nem podia entrar ali. O primeiro regresso. Nesse instante, ouço a voz de meu marido. Ele lamenta e chora, com um sentimento profundo, e grita: Glória, Glória, por favor, não me deixes. Olha os teus meninos, os teus filhos precisam de ti. Glória, regressa, regressa, não sejas covarde, regressa. Nesse instante, olhei tudo de uma forma global e vi-o a chorar com tanta dor. Aí, nesse momento, nosso Senhor concedeu-me o regresso. Mas eu não queria voltar. Aquela paz, aquela alegria com que estava envolvida fascinavam-me. Mas, pouco a pouco, comecei a baixar em direção ao meu corpo, que encontrei sem vida. Vi que o meu corpo estava sem vida, numa maca da Universidade Nacional de Enfermaria. Vi os médicos dando choques elétricos ao meu coração para me tirarem da parada cardíaca. Antes, eu e o meu sobrinho tínhamos permanecido mais de 2 horas deitados no chão, já que não nos podiam levar, porque dávamos choques. Só quando a descarga elétrica cessou é que nos puderam atender. Só então começou a tentativa da minha reanimação. Olhei e meti os pés da minha alma. A alma também tem forma humana. A minha cabeça fez uma faísca e com violência entrei, porque o meu corpo parecia que me sugava para dentro dele. Doeu imenso entrar, porque saíam faíscas por todos os lados e eu sentia me encaixar dentro de algo muito pequenino. O meu corpo. Era como se o meu corpo, com este peso e estatura, entrasse de repente numa roupa de bebê, mas de arame. Era um sofrimento terrível e a dor intensa da minha carne queimada, o meu corpo calcinado. Doía tanto, tanto, ardia terrivelmente e saía fumo e vapor.
ouvi os médicos gritarem: voltou a si, voltou a si. Eles estavam contentíssimos, mas o meu sofrimento era indescritível. As minhas pernas estavam muitíssimo negras. O meu corpo e os meus braços estavam em carne viva. O problema das pernas complica-se quando se considerou a possibilidade de amputá-las. Mas havia uma outra dor terrível para mim, que era a vaidade de uma mulher mundana, a mulher executiva, intelectual, a estudante, escrava do corpo, da beleza, da moda. 4 horas diárias de aeróbica, escravizada para ter um corpo belo. Massagens, dietas, injeções. Bom, de tudo o que possam imaginar, essa era a minha vida. Uma rotina escravizada para ter um corpo belo. Eu costumava dizer: se tenho os seios bonitos, são para mostrar. Para que escondê-los? O mesmo dizia das minhas pernas, porque sabia que tinha pernas espetaculares, bons abdominais. Mas, no instante, vi com horror como tinha estado toda uma vida a cuidar do corpo, porque isso era o centro da minha vida, o amor ao meu corpo. E agora já não havia corpo. Nos seios tinha uns buracos impressionantes, sobretudo o seio esquerdo, que tinha praticamente desaparecido. As minhas pernas eram terríveis. Era como vê-las com pedaços vazios, sem carne, como carvão, pretas. Reparem que as partes do meu corpo, que justamente eram as que eu mais cuidava e estimava, foram as que ficaram completamente queimadas e as que ficaram praticamente sem carne. Meus amados irmãos e irmãs, aqui eu dou uma pausa para meditarmos nesses pontos do relato. A toda desestruturação do corpo de Glória Polo, a vaidade e a destruição completa da mesma. Esse relato é muito pesado, principalmente se formos trazer para os dias atuais, que está muito pior do que há 25 anos atrás. Não é? Se há que se falar em idolatria de corpo, nós vemos hoje uma centralidade absurda no corpo. É o corpo em tempo todo, é suplementação o tempo todo, é o corpo o tempo todo, não é? É as injeções de tudo que temos disponíveis hoje, mas a principal injeção, a principal atividade, ou melhor, a centralidade da nossa vida deveria ser Deus. Eu falo isso também para mim mesmo, para nos questionarmos e não nos envaidecermos. Eu rezo, mas tá suficiente. Tá suficiente, meus irmãos.
Devemos nos colocar diante de Deus como miseráveis pecadores. Tudo pode ir de uma hora para outra. E aqui muito me recordo também o testemunho do padre Marcelo Rossi, não é? Que falou declaradamente que na época que treinava pesado, quando novo, juntamente com seu primo, comia não sei quantas claras de ovos por dia, não sei, não me recordo se ele falou que tomava algum tipo de anabolizante, mas ele confessou isso. E quando viu o primo dele tão jovem morrer, parece que Deus tocou profundamente em seu coração, que levou para a verdadeira vocação que hoje ele pratica, não é? A de sacerdote carismático. Então, meus amados irmãos, nos coloquemos diante do Senhor. Questionemos a nós mesmos, na nossa vida, de que tudo pode acabar de uma hora para outra. Se nós já rezamos todos os dias, que Deus nos conceda a graça dessa perseverança até o nosso último suspiro, de suplicar a sua misericórdia, de buscarmos cada vez mais a confissão, a Eucaristia, de mergulharmos com mais afinco todos os dias em uma vida de oração regrada e nas boas leituras. Essa é uma boa leitura também. É um testemunho de edificação para nós. Continuemos. Entremos para o hospital nesse momento. Posteriormente, levaram-me para o hospital do Seguro Social. E aí, rapidamente, me operaram e começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Enquanto estava anestesiada, voltei a sair do corpo e fiquei a olhar para o que faziam os médicos ao meu corpo, preocupada com as minhas pernas, quando de repente, neste mesmo momento, terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida eu fui, porque a minha relação com Deus resumia-se a uma missa aos domingos, de 25 minutos. Eu ia à missa, onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Era esta a minha relação com Ele. Por isso todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé também na missa. Afastamento da igreja. Um dia, quando eu estava a tirar a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno. E diabos também não. Foi tudo o que eu quis ouvir. Logo pensei para mim, se não há demônios, o inferno também não. Nesse caso, vamos todos para o céu. Quem é que tem medo agora?
O que me dá tristeza, o que dá mais tristeza agora, é que vergonhosamente, lhes confesso, é que o único elo que eu ainda me mantinha na igreja era o medo ao diabo. Quando me dizem que não existe inferno, eu disse imediatamente, bom, então vamos para o céu. Não importa o que somos ou o que fazemos. Isto determinou o meu afastamento total do Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal, com parvoices, entre outras coisas. Já não tinha medo do pecado. E comecei a estragar a minha relação com Deus. Comecei a dizer a todos que os demônios não existem, que são invenções dos curas, que são manipulações da igreja, enfim. E comecei a dizer aos meus colegas da Universidade Nacional que Deus não existia, que éramos produto da evolução e blá blá blá. Consegui influenciar muita gente. Mas olhem que quando me vejo naquela situação, que susto tão terrível, quando vi que afinal, sim, há demônios e que me vêm buscar. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as suas ofertas de pecado. E que sou o pagamento, porque os meus pecados tiveram consequências. Eu, naquele instante, comecei a ver saírem da parede da sala de operações muitíssimas pessoas, aparentemente comuns e correntes, mas com um olhar de ódio muito grande, um olhar diabólico, espantoso, que estremeceu a minha alma, e eu percebi de imediato que eram demônios, porque nas minhas carnes havia uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito, e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que não existia. Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com o terror que sim, que existe, e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Esta mente científica e intelectual não me valia de nada agora. Eu rebolava no chão e rebolava dentro da minha carne, para que a minha carne e o meu corpo me recebessem de novo. Mas a minha carne não me recebia. E esse susto era terrível. Acabei por fugir a correr, não sei como. Atravessei a parede da sala de operações. Eu só queria fugir. Aspirava a esconder-me entre os corredores do hospital. E quando passei a parede da sala de operações, zás, dei um salto no vazio. Dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo. No princípio tinha alguma luz e eram como um favo de abelha onde havia muitíssima gente. Adolescentes, velhos, homens, mulheres que choravam e com os alaridos arrepiantes rangiam os dentes. E eu, cada vez mais aterrada, continuava a descer, tentando sair dali, e a luz ia se perdendo. E eu a vaguear naqueles túneis com uma escuridão espantosa. E quando cheguei a uma escuridão tal que não tem comparação, ali a escuridão mais escura da terra parecia-se o sol do meio-dia. Lá
essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheira horrivelmente mal. Meus amados irmãos e irmãs, aqui eu relembro uma passagem bíblica que Nosso Senhor fala a respeito do inferno, onde ele vai dizer expressamente o que Glória Apolo estava dizendo aqui. Haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. É uma escuridão vivente, está viva. Lá nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos esses túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte, eu estava desesperada, com vontade de ferro, de sair dali. Essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida, mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então vi o chão abrir-se como uma grande boca, grandíssima. Estava viva, era viva. Senti o meu corpo impressionantemente vazio. E debaixo de mim, um abismo incrivelmente assustador, horrível, porque o mais espantoso era que dali para baixo não se sentia nem um pouco de amor de Deus, nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me sugava para dentro. Salva do inferno por São Miguel Arcanjo. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. E eu sabia que se entrasse, nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para minha alma, a morte espiritual da alma. Eu estaria irremediavelmente perdida para sempre. Mas nesse horror tão grande, quando eu estou a entrar, São Miguel Arcanjo agarra-me pelos pés. O meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível e muitíssimo doloroso. Mas quando cheguei ali, a luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes. Todos os seres imundos que habitam ali, de imediato, atiraram-se a mim, aqueles seres horríveis. Eram como larvas, como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberta com tais criaturas. Eu gritava como louca, aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas. É um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror. Pedido de ajuda às almas do purgatório. Suicídio. Olhe que eu era ateia, mas ali comecei a gritar: almas do purgatório, por favor, tirai-me daqui. Por favor, ajudai-me. Quando eu estava a gritar, comecei a ouvir
como choram milhares e milhares de pessoas. Vejo de repente que ali havia milhares e milhares de pessoas, jovens, sobretudo jovens com tanto sofrimento. Percebo que ali, naquele lugar terrível, naquele pântano de ódio e sofrimento, rangem os dentes, com uns alaridos e umas lamentações que me faziam estremecer e que não esquecerei jamais. Passaram alguns anos, mas ainda choro e sofro quando lembro o sofrimento de todas aquelas pessoas. Compreendi que ali estavam muitas pessoas também, porque no segundo de desespero tinham suicidado e estavam naqueles tormentos com aquelas coisas horríveis perto delas, rodeadas de demônios que as atormentavam. Mas o mais horrível desses tormentos era a ausência de Deus, porque ali não se sente Deus. Compreendi que aqueles que no momento de desespero tinham tirado a sua própria vida, tinham que ficar ali naquele sofrimento até que na terra passassem os anos que eles deveriam viver. Porque todas aquelas pessoas que se suicidam saem da ordem divina. Aquelas pobres pessoas, sobretudo muito jovens, tantos chorando e sofrendo muito. Se soubessem o sofrimento que os espera, nunca tomariam essa decisão, a do suicídio. Sabem qual é o seu maior tormento lá? É ver como os seus pais ou familiares que estão vivos estão chorando e sofrendo com complexos de culpa. Peço perdão, pessoal. Não tem como ler isso sem chorar. Não tem como. Se eu tivesse castigado, ou se não tivesse castigado, ou se lhe tivesse dito, ou talvez não devia ter dito, se eu tivesse feito isto ou aquilo, enfim. Esses remorsos tão grandes, que são verdadeiros infernos, que aqueles que os amam e ficam cá sentem, é o que mais os fazem sofrer. E o maior tormento deles. E é aí que os demônios se deleitam, mostrando-lhes essas cenas. Olha como a tua mãe chora. Olha como sofre. Olha o teu pai como sofre. Olha como estão desesperados. Olha
como estão angustiados, como se culpam e discutem, acusando-se um ao outro. Olha o sofrimento que tu lhes causaste. Olha como estão revoltados contra Deus. Olha a tua família. Isto tudo é por tua culpa. Estas pobres almas precisam é que aqueles que ficaram cá comecem um caminho de conversão, que mudem de vida, que façam obras de caridade, que visitem doentes e que ofereçam missas por alma daqueles que morreram. Essas almas beneficiam enormemente de tudo isso. As almas que estão no purgatório já não podem fazer nada por si mesmas, nada. Mas Deus sim, através da missa, nós também devemos ajudá-las dessa forma. Meus amados irmãos, eu dou mais uma vez uma pausa, vou me recompor para continuar a narrativa. E uma segunda parte, finalizo por hoje essa primeira parte, mas com essa exortação. Realmente é uma dor muito grande. Você vê a narrativa da Glória Polo, vendo as almas sofrendo no purgatório, uma dor imensa, e mostra para cada um de nós a nossa missão, que nós professamos a fé católica, que acreditamos no purgatório, graças a Deus, e que devemos sim rezar sempre pelas almas do purgatório, oferecer missas, aspergir água benta nas intenções delas. Confesso que eu estou aqui um pouco incontrolado, me emocionei bastante, porque se tratam de jovens que tiram a própria vida por um momento de dor muito grande, e que os pobres pais sofrem muito, até blasfemam contra Deus, onde na verdade eram para se converter e rezarem pelas almas de seus filhos até o final de sua vida. Então, façamos o nosso papel de rezar sempre por elas e de também pedir ajuda delas, porque elas podem rezar por nós e elas rezam por nós. Nesse ato de troca mútua de caridade, quando rezamos por elas, elas rezam também por nós. Fiquem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.